Vamos hoje voltar a acompanhar Gus e seus amigos na última temporada de Sweet Tooth. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa missão do Gus, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Sweet Tooth lançou sua última temporada na plataforma da Netflix dia 6 de junho. E como vocês sabem, nós iremos acompanhar o híbrido Gus, que morava em um parque, vamos assim dizer, com o seu pai, mas ao perder seu pai acabou saindo daquela proteção e enfim entrando de cabeça em um mundo em que humanos odiavam híbridos e tentavam fazer a todo custo destruir os híbridos e ainda achar uma cura para um vírus chamado o flagelo. Então a gente acompanhou a primeira temporada, gente, conhecendo o Gus, saindo daquele pequeno mundinho em que ele vivia com o seu pai. Depois, a gente vai acompanhando, ele conhece o grandão, que antes era um caçador de híbridos. Ele acabou se juntando ao Gus e criou um vínculo com o Gus. Na segunda temporada, nós iremos ver o Gus naquela questão de amadurecimento. Nós vamos ver o nosso personagem amadurecer. Eu acho que até de todas as temporadas, dessas 3 temporadas, a segunda temporada é o que pegou mais pesado, porque o Gus vai começar a enxergar que o mundo humano não aceita os híbridos como ele imaginava. Para ele, todo mundo era amigo, todo mundo era legal, todo mundo iria se dar bem. Aí que ele começa a descobrir que pegavam os híbridos para matá-los e tentar achar uma cura para o flagelo, já que os híbridos não eram afetados pelo flagelo. Então a gente vai acompanhar esse crescimento dele, além, é claro, de ele conhecendo a Wendy, que era uma outra híbrida que também cresceu com uma humana, que deu a ela um ensinamento, então ela conseguia falar, escrever, tudo, porque a maioria dos híbridos não tinham essa possibilidade, já que as pessoas achavam que quando se tinha um filho híbrido era uma maldição. Então a gente vai acompanhar nessa segunda temporada esse crescimento do Gus. E finalmente então chegamos na nossa terceira e última temporada, em que nós iremos acompanhar o Gus indo para o Ártico atrás de sua mãe, que é a Bird, e tentando, ou melhor, desvendando toda essa questão por trás da história do flagelo e o nascimento dos híbridos. Sinceramente, gente, eu tava esperando muito essa nova temporada, porque, querendo ou não, sempre ficou aquela dúvida da onde realmente surgiu o flagelo, da onde realmente surgiram os híbridos. E eu vou dizer com toda sinceridade, antes da gente entrar bem a fundo nessa questão da crítica, né, que literalmente a terceira temporada deixou a desejar. Porque assim, gente, a gente começa a acompanhar nessa terceira temporada o Gus, o grandão, a Beck e a Wendy indo nessa aventura, nessa missão que o Gus sentia que era para ele de ir atrás da Bird. Mas não seria assim tão fácil, já que por mais que o antigo vilão, desculpa gente, eu esqueci o nome dele, acabou falecendo, existiam pessoas ainda que estavam atrás do Gus, já que não é spoiler se você já assistiu a segunda temporada, então não é um spoiler, mas se você não assistiu vai ser. Já que o Gus, ele é um dos mais antigos dos híbridos lá, então a cura para o flagelo estava nele. Então, além de ele ter essa questão de achar um modo de ir para o Ártico, ele também tinha que fugir dos últimos homens, que ainda existiam, querendo ou não, porque ainda existiam pessoas que queriam o fim dos híbridos. Ele tinha essa questão, ele tinha que se manter seguro. Só que a nossa história, no meu ponto de vista, é uma temporada com 8 episódios e, sinceramente, correram rápido demais. Porque assim, nós começamos a acompanhar essa questão do Gus com o resto do pessoal indo atrás de um modo para ir para o Ártico. E além daquela questão, aí nós ligamos com aquela mulher que é dona agora de toda a questão de toda a região, que seja de laticínios, de vegetais, entende? De tudo que está ligado, indo para lá.
Então a gente começa a construção dessa história. Você entende que eu acho, no meu ponto de vista, que eles estavam fazendo a história ficar um pouco mais corrida, já que os atores principais, que no caso era o Gus e até o Andy, vamos assim dizer, de adolescentes, crianças, estavam crescendo rápido demais. E os outros atores também estavam envelhecendo rápido demais. Então não tinha uma questão de como eles segurarem muito para não dar esse problema dos protagonistas estarem velhos demais. Mas ao fato disso, acabou que correu demais na minha opinião, e sinceramente eu acho que ficou algumas coisas sem explicação. Então assim, a gente vai acompanhando, daí de repente eles estão num cassino, aí atrás deles tá essa mulher que quer a todo custo encontrar o Gus para poder fazer com que os humanos sobrevivam e os híbridos morram. Aí de repente eles já estão numa parte de um navio. Então assim, na minha opinião, eu acho que essa terceira temporada ficou extremamente corrida. Fora o fato de que ainda assim ficou coisas sem explicação. Então, ao meu ver, no final, essa terceira temporada, isso é uma opinião minha, gente, ela deixou a desejar. Não tô dizendo que ficou ruim. Ah, nossa, a Nathalie está dizendo que ficou ruim. Não, gente, nada disso. Ela ficou legal, ficou interessante, realmente ficou menos violenta do que a segunda, apesar de que ainda nessa terceira temporada nós vemos mais uma vez o Gus crescer ainda mais, porque, querendo ou não, ele começa a deixar de confiar nos seres humanos, porque pelo simples fato de que a todo instante tudo que ele tenta provar que não, eles ainda podem ser bons, o ser humano demonstra que não, já que tudo que é diferente para o ser humano eles rejeitam e querem destruir. Isso a série demonstra em todas as temporadas, essas 3 temporadas ele demonstra isso. Então o Gus ele começa a realmente enxergar isso, a ver isso. Até a questão do próprio Dr. Singh falar para o grandão que ele não poderia proteger o Gus para sempre. Ele teria de, em algum momento, deixar o Gus andar sozinho, vamos assim dizer, desse melhor modo possível, para enfrentar as dificuldades. Então, assim, tem certas coisas boas, claro que tem, sim, são maravilhosas, mas ainda ficou coisas sem explicação, ficou pontas soltas. Eu não sei como é o HQ, já disse isso, acho que todas as vezes que eu falei sobre Sweet Tooth, eu não tenho uma ideia sobre o HQ, já fiz um vídeo falando sobre as diferenças do HQ para a série, que tá no meu Instagram, mas assim, eu acho que não ficaria tão sem explicação como ficou no meu ponto de vista a série. Ah, Nathalie, então você tá dizendo que não vai ter uma explicação pro surgimento dos híbridos e do flagelo? Gente, tem. Eu não vou dar, tá? Não vou contar esse spoiler, que daí isso é realmente um spoiler. Tem, mas eu acho que ficou um tanto furado demais, na minha opinião, tá? Eu falei até pra minha mãe, eu tirei sarro isso, porque o que me pareceu nesta série, com a série, tá, gente? Não comparando o HQ, mas o que pareceu é o seguinte: o cara criou uma obra, ele achou que não ia fazer sucesso, então não tem uma ideia, não sabia muito uma ideia de como finalizar. Na série é o que pareceu. Então assim, não me xinguem quem é fã de Sweet Tooth, que eu tô dizendo que é isso, tá? Porque provavelmente no HQ não é desse jeito, mas ficou muito desse jeito, uma ponta muito solta, que literalmente não deu uma explicação coerente sobre o surgimento do flagelo e dos híbridos, que é o que eu falei pra minha mãe, tá, fiquei na mesma. A série inteira fiquei na mesma. Então assim, gente, eu esperava mais dessa terceira temporada. Talvez se eles fizessem um pouco mais de episódios, não precisaria dividir em 2 partes da terceira temporada, mas fazer um pouco mais de episódios que não corresse tanto e que desse uma explicação melhor. Ficou aquela mesma questão de Alice in Borderland, corrido demais e no final deixou a desejar. A série inteira é boa, mas entregou um fim meia boca. No meu ponto de vista é isso, porque ficou coisas sem explicação. Pra mim, que não conhece o HQ, ficou uma coisa sem explicação no final, sem pé nem cabeça. Porém, apesar dessas questões, eu ainda gostei da série, todo o desenvolvimento
protagonista é extremamente cativante, como eu já disse, porque o ator em si, ele já demonstrou, ele transmitiu esse carisma desde o começo, o pessoal sempre gostou dele, mas se eu for avaliar, ou melhor, avaliando de 0 a 5 essa terceira temporada, eu vou ter que dar um 4. Desculpa, porque realmente deixou a desejar no meu ponto de vista. Se você ainda não assistiu essa terceira temporada, dá uma chance e tirem a conclusão de vocês. Talvez quem já leu o HQ ache pontos mais ainda furados, ache questões ainda que poderiam ter melhorados, mas assim, o que eu posso dar, na minha opinião, é o fato de que não criem tanta expectativas na terceira temporada. No meu ponto de vista é isso. Talvez pra você, se ainda não assistiu, fique algo bom. Então o que eu posso dizer é vocês acessarem a Netflix e tirarem a conclusão de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a terceira temporada de Sweet Tooth, o que você achou? Se você conhece o HQ, realmente ficou muita coisa faltando ou não é desse jeito mesmo, Nathalie? Ou concordo, Nathalie, eu acho que faltou muito, ficou muita coisa de pontas soltas, ou não, pra mim ficou perfeito. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Por favor, gente, eu tentei dar o mínimo possível de spoilers dessa terceira temporada, então eu peço também que vocês não deem spoilers. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima!